Não há virtude sem crescimento, sem fecundidade e sem alegria. Quando lhe fizerem uma censura, em vez de reagir tanto externa quanto internamente como um animal que fica eriçado, observe como um homem o alcance do que foi dito. Seja impessoal e íntegro. Se a crítica contra você faz sentido, você pretende resistir à verdade? Tendo assim aproveitado ela, deixe o resto para o Senhor, que julga por você e que saberá no tempo certo fazer justiça. Não ouça mais. Não se diz nada de mal diante daquele que não escuta, disse Santo Agostinho. Quando não há nada para aproveitar de um ataque, pode-se ainda retirar-se a si mesmo e sair primeiramente ileso, isento de fraqueza e de rancor. Depois, engrandecido, melhora pela prova. A verdadeira força espiritual se exalta na perseguição. Ela murmura algumas vezes, mas seu murmúrio é parecido ao de qualquer criatura que murmura e dá à luz. Romanos 8, 22. Estou terminando de ler este livro aqui, A Vida Intelectual, e de uma pessoa que me emprestou de uma amiga. Ele é um daqueles mini livros que vem naqueles boxes da minha biblioteca católica. Eu tinha visto o professor Olavo de Carvalho falar muito desse livro e eu comentei com essa pessoa, né? E essa pessoa, eu acho que eu tenho no meu box. Chegou há um tempo e ela foi ver na casa dela e realmente tinha. Gente, tô lendo esse livro há muito tempo, mais de 6 meses, eu acho. Eu não consigo terminar ele porque é aquele tipo de livro que você lê uma frase e você fica ali mastigando. Você lê uma página e você fica ali imersa em pensamentos, porque ele é tão profundo e ele traz assim tantos ensinamentos para nossa geração atual que eu não consegui terminar ele mais cedo. Eu tô quase terminando, olha. E sobre isso que eu vou repetir de novo. Não se diz nada de mal diante daquele que não escuta. Santo Agostinho foi muito sábio quando ele disse isso, porque eu sempre falo muito isso e eu tenho muito isso comigo. De não se importar muito com o que as pessoas falam, com o que as pessoas de fora. Em que sentido eu falo isso? Aquela pessoa que é muito afetada, que as pessoas falam alguma coisa e aquela pessoa fica ali extremamente triste ou fica com muita raiva e desconta. Essa pessoa não está sendo uma pessoa intelectualmente e espiritualmente madura. Porque a pessoa que é madura espiritualmente e intelectualmente, ela não se importa com esse tipo de coisa, gente. Quando lhe fizerem uma censura, em vez de reagir, tanto externa quanto internamente, em vez de ficar com raiva, em vez de chorar, em vez de brigar com a pessoa, observe como um homem o alcance do que foi dito. Aquilo que foi dito te alcançou de que forma? Aquilo que você ouviu caiu no teu coração como um puxão de orelha, como você está errada, é melhor você pensar melhor, sabe? Quando a gente é maduro, né, espiritualmente e intelectualmente, quando as pessoas falam alguma coisa pra gente, a gente tem que ver como que isso chegou até nós. Observar como homem o alcance do que foi dito, como que chegou. Chegou como uma faca que atravessa o nosso coração e nos deixou completamente consternados com aquilo. Ou chegou como apenas um puxão de orelha de alguém que nos quer bem. Se a crítica faz sentido, você pretende resistir à verdade? Depois de ter feito essa análise, né, ali do calor no momento, você fez essa análise e você percebeu que é realmente uma crítica que faz sentido, que você pode realmente melhorar naquele ponto, que você está errado. Dissemos que a vida intelectual é um heroísmo. Você gostaria que o heroísmo fosse de graça? As coisas
só valem na exata proporção que custam. O sucesso fica para mais tarde, o elogio fica para depois, não o dos homens, talvez mais o de Deus e da sua corte, que farão da sua consciência seu profeta. Às vezes, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão te falando algo, olha os passarinhos cantando, estão te falando algo para puxar a sua orelha, para fazer com que você seja uma pessoa melhor. E às vezes, se isso cai no seu coração como uma faca, como um ataque, você não vai conseguir melhorar como pessoa. Isso é muito verdade, porque às vezes as pessoas que veem a gente tendo atitudes ruins ou sendo pessoas ruins no nosso dia a dia, o nosso esposo mesmo, vendo a gente sendo uma mulher ruim, a nossa mãe, vendo a gente ser uma filha ruim, quando elas falam alguma coisa, quando essas pessoas se dirigem a nós e falam, poxa, você está sendo muito rude, assim, assim, assado, e isso chega pra gente como um ataque, como um afronto, a gente não consegue melhorar, a gente não consegue progredir como pessoa, e aquilo ali vai sempre nos deixar chateados, aquilo ali vai sempre nos deixar tristes, aquilo ali vai fazer com que até a gente brigue com a pessoa. Sabe aquela pessoa que você não consegue falar nada pra ela, parece que você tá pisando em ovos, aquela pessoa vai sempre ficar triste, uma pessoa sempre afetada? Esse tipo de pessoa não consegue tirar coisas boas das críticas que pessoas que amam ela ou ele, né, fazem. Esse livro aqui, gente, foi muito assim, um divisor de águas pra mim, porque quando a gente consegue ouvir como homem, como o parágrafo no livro diz, quando a gente consegue, aquela coisa que a pessoa falou passa por entre os nossos ouvidos e vai direto para nossa razão, e não vai para o coração, vai para nossa razão. E aquilo que a pessoa falou vai me fazer bem de alguma forma, foi uma crítica construtiva de alguma forma, ou aquela pessoa não sabe nem o que ela está falando, você não se afeta. Aquilo ali, ó, aquilo que a pessoa falou não vai valer de nada pra você, porque você não se importa com críticas infundadas. Você não se importa com críticas de pessoas que não te conhecem, críticas de pessoas que não sabem da sua luta diária. Você não se importa. Isso não quer dizer que você vai negligenciar as críticas de todo mundo. Você vai ser a bambambam, você vai ser a pessoa que faz tudo certo, que não é isso. Quando a gente recebe críticas, eu tô falando aqui críticas porque é onde a maioria das pessoas se afetam, né? Que a gente não pode falar nada, que a pessoa já leva aquilo ali pro coração, não consegue tirar dali uma coisa boa, né? Quem já assistiu o meu vídeo que fala sobre a camada da personalidade vai entender tudo que eu vou falar agora. Quando a gente para de se importar, se afetar com coisas e que as pessoas falam, não sei o que. Gente, a nossa vida se torna muito, muito, muito mais leve. E você se torna uma pessoa extremamente feliz, porque as pessoas vão conseguir falar as coisas pra você, as pessoas podem te criticar, as pessoas podem te fazer um elogio, mas aquilo vai entrar no seu ouvido e vai direto pra sua razão. E você vai analisar aquilo ali na hora, você vai ver se aquilo que a pessoa tá falando tem realmente fundamento, né? Se você vai utilizar aquilo para fazer você crescer. Você vai deixar de ser uma pessoa também afetada, porque às vezes as pessoas, os de fora, também podem ser afetados, mas você também pode ser uma pessoa extremamente afetada, que ninguém pode falar nada pra você, que você fica ali, ai meu Deus do céu, todo mundo tá falando de mim, que você não vai com um vestido tal pra um evento, porque as pessoas vão ficar te olhando. Gente, ninguém tá nem aí, tá todo mundo vivendo a sua vida. Quando você sai dessa caixinha, é muito, mas muito libertador, gente. Você vive a sua vida com liberdade. Olha esse trecho aqui. O amor não teme as decepções. Por mais que trabalhemos sem frutos aparentes, semear e não colher, nadar e não atingir margem, isso não é uma decepção para aquele que crê, para aquele que espera. Isto agrada a alma. Porque o amor se prova muito melhor quando se trabalha por prazer, o prazer de amá-lo e o de estar ao seu serviço. A gente não vai temer isso como uma profunda decepção. Aqueles que nos amam não pode falar, não pode nos querer melhores. Aqueles que nos amam
Sabe aquela coisa de, aquela pessoa tá falando isso porque ela quer ser melhor do que eu. Sabe essa visão? A gente não tem que temer isso, gente. Porque o amor não teme as decepções. Por mais que isso venha no seu coração e chegue direto na sua alma e você sinta-se profundamente decepcionado, não deixe transparecer ali para a pessoa. A pessoa só quer o seu bem. Você tem que entender, você também tem que ver Cristo na pessoa. Cristo não veio, se fez carne e habitou entre nós. E a gente também tem que conseguir ver Ele nas pessoas. A gente não tem que parar com aquela coisa de que as pessoas são sempre ruins. A gente tem que parar com aquela coisa de que as pessoas só querem ver o nosso mal. Não, você tem que olhar para aquela pessoa e você tem que ver Cristo. Tem que olhar para aquela pessoa e ver que aquilo que ela está falando pode ser um sopro ali do Espírito Santo para você se tornar melhor. Por mais que você esteja aí na sua caminhada para se tornar uma pessoa melhor, para se aprofundar aí na sua fé, na sua espiritualidade, se tornar uma pessoa madura, não deixa que estas coisas que te deixam chateadas, que te deixam tristes, não deixa que isso te vença. O exemplo lá em 2 Coríntios diz: será preciso estar alegre, mesmo em meio às aflições e às contradições. Transbordo de alegria em meio às minhas tribulações. A tristeza e a dúvida matam a inspiração, mas elas só matam quando acedemos a isto. Livrar-se disso pela alegria cristã significa reacender a chama praticamente extinta. Ou seja, se você cede a todas essas más inclinações que o seu corpo, né, que o seu espírito vem aquela coisa, vem o ímpeto pela justiça, vem o ímpeto de falar que aquela pessoa está errada, que você não é isso que aquela pessoa está falando. Esse ímpeto, se você deixa isso te vencer, isso vai matar a sua inspiração, isso vai matar a sua sede de se tornar uma pessoa melhor. Tenho certeza que você deve conhecer uma pessoa que é super de bem com a vida, uma pessoa que não se deixa abater. Essas pessoas você tem que imitar. Essas pessoas você tem que olhar para elas e falar: eu quero ser como essa pessoa, e imitar tudo que essa pessoa faz. Não tenha vergonha, vá até ela. Se você não é amigo dele ou dela, chega até ela, ou então só observe de longe, veja os hábitos dessa pessoa, porque quando a gente começa a imitar algo, aquilo ali, aos poucos vai se tornando uma realidade. Então, gente, esse livro aqui, indico muito para vocês. Essa reflexão eu tive aqui já no final, assim, tive muitas reflexões com esse livro aqui, mas quando eu li essas palavras, quando eu li esses parágrafos, gente, eu fiquei assim super impactada. Eu falei, poxa, eu tenho que levar isso pro YouTube, porque as pessoas precisam ouvir isso. É muito bom a gente poder conversar com pessoas, conversar com amigos que são maduros espiritualmente e emocionalmente. É muito bom a gente poder falar: você tá errado, e a pessoa não se afetar e não se afastar de você porque você tá querendo ser melhor do que ela, sabe? Esse tipo de pensamento. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixa aí também um like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Um beijo, até o próximo vídeo.